temos causas, né, de pessoas que se mudaram e lá as coisas começavam as luzes queimar, né? As coisas começavam a acontecer na casa. O que é isso? Muitos espíritos, às vezes, que estão presos naquela casa, mesmo sem eu saber, mesmo que tu não seja médium de incorporação, nem de psicografia, tu tem esse fluido animal, todos nós temos. Alguns mais, outros menos. Aí os espíritos que moram lá utilizam essa energia sem tu saber e começam então a fazer esses fenômenos. Perguntamos se entre os moradores da casa alguém há que seja causador desses fenômenos por efeito de alguma influência mediúnica, espontânea e voluntária, ou seja, mesmo sem eu saber. Isso Kardec está perguntando para essa Luísa. E aí essa Luísa responde, necessariamente assim é, pois sem isso o fato não poderia dar-se. Ou seja, gente, se tiver somente os espíritos, eles não conseguem mover coisas sem a energia animal, tá bem, gente? Tem que ter a energia animal, senão eles não conseguem movimentar as coisas do mundo físico. Eles podem movimentar as coisas do plano deles, do plano astral, mas do plano físico é necessária o fluido animal. Tá bem, gente? Nós vamos avançar agora rapidinho para a pergunta valendo 1 milhão, porque nós temos que conversar sobre ela, ainda temos um vídeo, tá? Por isso que hoje eu não vou fazer muitas coisas para vocês. Tá todo mundo. Hoje vai sair o prêmio de R$1 milhão. Gente, quem está com palheta, que está sozinho, pode pegar, porque a gente vai responder a pergunta agora. Pode distribuir para mim, por favor. Ajuda a distribuir para a gente mais rápido. Você já tem? Já tem o tamanho aqui. Não sei se vai dar para todo mundo, a gente tem 49. Quem tiver de casal pode usar uma só para colar com o companheiro. Vamos pegar aqui. Fez você. Gente, agora eu vou fazer a pergunta. Chegou um momento que eu faço a pergunta para vocês. Da pergunta que eu vou fazer, pode ter uma certa, tem 5 alternativas. Quem está vindo pela primeira vez não sabe. Pode ter uma certa, 2, 3 certas aí. Quando chegar a hora que você vai responder, cada um responde, interage e depois nós vamos conversar rapidinho sobre cada uma das alternativas. Vamos ver então o que é a pergunta. Vamos então lá. O que devo fazer caso perceba batidas, ruídos estranhos, queda de quadros da parede e muitos outros fenômenos de efeitos físicos na minha casa? Observação, eu moro lá 2 meses. Gente, eu moro então nessa casa, eu me mudei faz pouco tempo e começo a perceber então esses fenômenos. O que eu tenho que fazer? Tá? Temos 5 alternativas ali para o que a gente deve fazer se isso acontecer. Então, letra A. Eu corro para o centro espírita, pois necessariamente eu estou então carregado, né? Eu tenho algo errado comigo. Letra B. Faço uma prece em voz alta pela casa toda, de preferência lendo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O dia que for ao centro, por exemplo hoje, certamente estes espíritos me acompanharão se já for chegada a hora de serem recolhidos. Letra C. Chama a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Federal, as Forças Armadas, isso tudo depois de fugir às 4 da manhã para a casa da minha mãe. Letra D. Começa a falar riscadamente com os espíritos que lá se encontram, gritando, xingando, até que eles saiam. A casa é minha. E letra E. Mesmo ainda sem estar preparado ou preparada, faço sessões mediúnicas em casa, a fim de ouvi-los e dizer para que saiam da casa. Apenas converso, eu não discuto. Além de realizar defumações constantes com ervas a fim de espantar estes espíritos inferiores. Bom, gente, então, dessas 5 alternativas, como nós temos pouco tempo, vamos dar 30 minutos para vocês pensarem. Só 30 minutos, tá, gente? Eu vou lá para o ar-condicionado e daqui a pouco volto.
a pouquinho nós vamos todo mundo conhecer. Né, temos uma. Tá que nem uma pintinha agora. Tá tudo pelo ouvido. A coisinha aqui. Então, gente, posso perguntar para vocês? Pode ter mais de uma resposta? Pode ter mais de uma. Sim. Pode ser que todas estejam corretas, pode ser que nenhuma esteja certa. Eu nem me lembro quais são as certas ou as certas. Ah, tá. Já me dei conta. Eu não me lembro. A letra C? Então tá, gente. Todo mundo então com as paletas para cima para nós vermos. Essa gente colou. Essa vocês estavam colando. Tem que dividir muito milhão. Ixi, gente, quantos milhões vai dar aqui hoje? Ih, ralei. Vai dar 60 milhões. Gente, quem acertou aqui, só para dizer para vocês antes, mande um e-mail, tá? jogodomilhão@sbp.com.br para ganhar, para retirar o prêmio, tá, gente? Então tá, qual é a alternativa correta? Parabéns, vocês quase todos acertaram. Letra B. B, agora nós vamos discutir. Letra B. Eu acho que só tem que ser. Vamos ver por que não é a letra A. Gente, vamos ver por que não é a letra A rapidinho, antes da gente finalizar. Corro para o centro espírita, pois necessariamente estou carregado. Eu posso correr para o centro espírita, mas não necessariamente o problema é comigo. Pode ser a casa, os espíritos que estejam na casa, tá? Então não é necessariamente que eu esteja com problema. Tá? O espírito queria brincar comigo, eu recém me mudei, por isso que eu botei lá, ó, observação, eu moro lá há cerca de 2 meses. Eu recém me mudei. O espírito quer que eu saia. Então ele vai fazer de tudo para que eu saia. Eu possuo esse fluido que exala de mim, ele vai lá, pega e faz o que faz fazer e acontecer. Então não é necessariamente eu estar carregado, estar negativo, como se diz, eu estou mal, por isso que a coisa está acontecendo. Daqui a pouco é uma pessoa bem espiritualizada, está sempre ajudando, não sei o que, mas tu te mudou para aquela casa, tem espírito, e aí vai começar esses fenômenos. Tá? Mas então o erro está no necessariamente, gente. Não é necessariamente esse tipo de problema. E a letra B por quê? Letra B vocês acertaram, todo mundo acertou. Por quê? Gente, por que eu leio em voz alta o Evangelho? Porque muitos espíritos ainda que estão em baixa vibração, eles não conseguem escutar o nosso pensamento. Então por isso que nós saímos caminhando por todas as peças, lendo, pedindo em oração. Porque às vezes tem um espírito que fica na cozinha, mas tem outro que fica quietinho na sala, escondido num canto. Está lá perdido, morou naquela casa faz 30 anos, faleceu. É tudo aquilo que existe, né? Não acreditava em vida após a morte, ficou naquele cantinho dele. E ele, até mesmo ele ali quietinho, involuntariamente, pode provocar um fenômeno de queda, de queima de lâmpada, de alguma coisa assim. Então por isso que eu falo em voz alta, né? Porque aí ele vai escutar, a gente tem que parar de achar que os espíritos sempre sabem o que a gente pensa. Não é assim. Espíritos que estão em baixa vibração, eles não têm essa capacidade sempre. Eles precisam aprender a fazer isso. Então por isso que a gente fala em voz alta. O dia que a gente vem ao centro, se for já a hora desse espírito, e se for o meu merecimento como morador naquela casa, estar em alta vibração, pensando bem, a espiritualidade vai, sabe que aquilo acontece, tá? No primeiro dia que tu vai no centro, depois de mutar, ou uma semana depois, ou um mês, eles vão lá e trazem esses irmãos, às vezes apenas perdidos, né? Ou brincalhões, ou até perdidos mesmo, que morreram naquelas casas, e estão ali. E a gente vai ajudar, a gente foi naquela casa, daqui a pouco morou gente 10 famílias, moraram naquela casa, e nunca ninguém fez uma prece. E tu é a primeira que está fazendo isso. Então... É válido fazer, tu ir na igreja e fazer prece?
É válido para... Deve. Quando estiver na igreja. Vai para a igreja. Vamos ver, na igreja pede missa, né? O pré, os espíritos. A prece ela é válida quando é feita de coração. Então, quando tu faz porque tu quer, aquela emoção e tu quer, vai adiantar. Agora, se tu só fizer maquinalmente, pagar para alguém fazer, você não vai adiantar nada. Porque ele diz o seguinte, eu ouvi já muita gente dizendo que ele não deve fazer prece dentro de casa porque tu atrai. Deve. Prece dentro de casa. A casa é o lar. A casa é o nosso aconchego. Se nós não fizermos prece dentro de casa, vai acontecer exatamente o contrário. Né? Quando a gente faz uma prece, gente, é um campo de força que nós levantamos na porta da frente, na porta dos fundos, na janela, e esse campo de força, através da prece, se fortalece. E aí quem está fora não entra. Entendeu? Não é que tu puxe quem está fora para dentro da tua casa. Tu impede que quem está fora que não seja bem-vindo lá dentro. Pela tua prece, pela tua oração, pelo teu amor na hora da prece, pela tua devoção em auxiliar, em ajudar, aí tu faz esse campo de força. O evangelho mesmo, hoje, eu não quero fazer. O evangelho no lar. Gente, quem já viu os nossos vídeos ou quem já veio aqui, eu sempre conto, essa casa nasceu por causa do evangelho no lar. Nós começamos com o evangelho no lar, e aí nós começamos a estudar, a fazer o evangelho no lar, e daí nasceu aqui que estamos aqui hoje, né? Era eu, o Fabiano e a Lúcia, foi no primeiro dia. Ali, gente, ali atrás, ó, a Lúcia, que tá ali, ó, é irmã do Fabiano, tá vindo hoje aqui, pela primeira vez nessa casa aqui. E nós três lá em Dom Pedrito, através do Evangelho do Lar, que nasceu a casa aqui. Né? Nós estamos aqui hoje porque nós começamos esse Evangelho do Lar, bem lembrado que tu falou. E graças a essas preces em casa, tentando fazer esse campo de força, que começou então o nosso trabalho. Uma perguntinha. Isso faz 2 anos, né? O Evangelho no Lar tem que ser uma vez por semana, tem que ter uma hora certa. Tem que ter uma hora marcada. Uma hora marcada. Tem que ter por quê? Porque naquela hora os espíritos vão chegar lá e vão estar ali. Se tu inventa fazer, essa semana eu não vou fazer. Aí chega lá os espíritos e fala, pô, cadê a dona Emília que aqui não está? E aí o trabalho acaba eles indo embora. Né? Então tu fez o evangelho lá, é quinta-feira às 8, é quinta-feira às 8 sempre. Tá? Se não pode fiz, fazer sozinha? pode fazer sozinha. Se não for fazer. Não entende muito o que está no livro para te comentar. Às vezes tu lê e... Tu vai comentando aquilo que está ali, conversando. Atrás do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas edições, mas não todas, tem um roteiro de Evangelho do Lar. Tá, gente? E tem um livrinho também, Evangelho do Lar. Vocês veem, na dúvida, olhem no YouTube, lá tem vários como fazer o Evangelho do Lar. Vocês botam, vai dizer lá como é que é. Tá? Não tem ninguém, faça sozinho. É 2 pessoas, uma vai faltar, faça sozinho. Não vai fazer na próxima semana que vem, já sabe que vai viajar, alguma coisa, já fala com a espiritualidade, semana, né? Pensamento que semana que vem não teremos trabalho, podemos viajar. Pronto, né? A espiritualidade está ali. Uma das solicitações nossas quando começamos o Evangelho do Lar era tipo que quando nós não fôssemos fazer, avisássemos. Essa foi uma das solicitações, das mais importantes. Eu tenho o Evangelho. E eu geralmente, não sei se é certo, mas eu estudo ele à noite quando eu me deito. Isso é válido? Deve. Quando eu vou no centro Tudo deve. eu levo também Que pra bom. ler. Evangelho antes de deitar, de dormir é uma maravilha, porque aquilo ali tu já começa a fazer tua prece, os espíritos bons, os espíritos já se aproximam de ti e tu já vai dormir tranquila, dali já sai do corpo, depois que dorme, vai para uma colônia, para um lugar de estudo, para um tratamento no hospital. Deve ser feito. Às vezes a gente na correria não faz, né? Mas a gente percebe que quando faz, é melhor, né? Uma pergunta, para te fazer à noite, eu leio muito também à noite antes de deitar. Tu abre o acaso ou tu começa de onde tu está lendo? Assim? Tu pode fazer ao acaso, se tu quiser fazer... hoje eu quero ler. E se tu quiser fazer um estudo sistemático, começa do início. Tá, eu já comecei do início. Já estou na metade, mas às vezes eu quero abrir assim. Faça dos 2 jeitos.
Faça um abrindo ao acaso e faça outro estudando mesmo. Tá, Que aí tu vai ler tudinho, assim, tá. estudar que nem te estuda E aqui. durante o dia, assim, se tu quer abrir o acaso e ler dentro da casa? Pode. Né? Pode pedir, gente. Pedir a gente sempre pode, né? Nem sempre a gente vai ser agraciado. Mas a gente sempre, quando tiver em dificuldade, a gente emite o pensamento, eleva o pensamento que vai atrair os bons Às vezes a gente está espíritos. desconfiado que pode ter algo. Claro, a questão sempre, gente, que a gente sempre deixa claro, é não virar refém. Nunca virar refém de que os espíritos vão fazer o meu trabalho. Se é meu trabalho me levantar e sair à procura de um emprego, ou que a minha vida melhore financeiramente, ou que, sei lá, qualquer coisa, eu vou pegar e vou caminhar e vou fazer acontecer. Né? Não vai ser eu abrindo o evangelho e pedindo os espíritos que eles vão fazer, porque senão tu vira um robô, os espíritos vão pegar e vão fazer para ti. Não vão. Né? Então a gente só tem que ter esse cuidado na questão do evangelho como em qualquer coisa, para que a gente não fique refém dos espíritos. Mas eu já não penso para esse lado. Não, que bom. Eu Que penso bom. mais para minha saúde, Que para bom. minha família, para o lar mesmo. Eu tô Sim. pensando, eu faço para isso. É só pra gente deixar claro, gente, pra gente não inverter as coisas e fazer aquilo que os espíritos não querem. Eles querem que nós trabalhemos pela nossa reforma e pela nossa melhora. Né? Gente, a letra C, né? Só para dar uma gracinha. A letra D. Falar respidamente com os espíritos. Jamais. Quando a gente fala respidamente com os espíritos dentro da nossa casa, sem saber encaminhá-los para o centro espírita, o que acontece? Eles ficam mais brabos. E aí eles podem se tornar de um simples efeito físico a uma obsessão. Né? E aí eles te atrasaram. Bom, tu quer me provocar? Agora tu vai ver como é que é. E aí eles te atrasando, aí tu já passa para dores no corpo, para cabeça doer, e aí tu vira uma obsessão, porque... Já ouvi falar, assim, de pessoas que frequentam Umbanda, e quando fazem mau uso de uma entidade para se mostrar, algo assim, que a entidade pode bater na pessoa. Se for uma entidade inferior, sim. Porque tu fez um comércio com ela, digamos assim, uma troca de favores, e no momento que tu não quer mais que tu briga, o que ele faz? Né? Tu fez uma coisa com alguém, no plano encarnado aqui, um contrato. Tu não cumpriu um contrato, o que tu acha que a outra pessoa vai te fazer? Se ela for assim, digamos, de baixo nível, vai bater na tua porta, vai te dar um tapa na cara, vai te quebrar, vai te mandar alguém te bater. E os espíritos inferiores é a mesma coisa. No momento que tu quer quebrar um contrato, e esse espírito que tu tem um contrato, né, de mútuo, né, eu te dou e tu me dá, né, e eles, os dois vibrando na mesma vibração inferior, acontece isso. Só não acontece se tu fores uma pessoa já que estás te reformando, estás te ajudando, aí é outra coisa, tu estás fora daquela vibração. Tem mais alguma pergunta? Então a letra E, gente,